Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro vídeo do capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Tema de hoje: parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O espírito, a alma é imortal, então a cada encarnação é um corpo novo, mas o espírito é sempre o mesmo. É sempre o mesmo no sentido de ser o mesmo e não mudar como o corpo. Lógico que o espírito ele acaba evoluindo a cada encarnação, mas é o mesmo, diferente do corpo. Uma encarnação você nasce com uma cor, na outra com outro, com uma genética, com um tipo de corpo, né? Agora o espírito não, vai ser sempre ele, sendo que a cada encarnação ele vai evoluindo, é claro. O pai não gera o espírito do filho, ele fornece para o filho apenas o envoltório corporal. Esse espírito já existe, então para ele vir a esse mundo físico material é necessário um corpo físico, e é aí que o pai fornece-lhe esse envoltório corporal. Mas é responsabilidade do pai, o pai deve ajudar a esse filho a se desenvolver intelectual e moralmente para fazer esse espírito progredir. Por isso que eu falei do espírito, é o mesmo, porém a cada encarnação, né, diante do aprendizado que ele teve na encarnação, nas encarnações anteriores, ele vai se purificando, digamos assim. O intuito é isso, né? A cada uma se purificar, se melhorar, evoluir. Os espíritos que encarnam, né, na mesma família, sobretudo, né, principalmente aqueles que encarnam ali junto, né, como parente próximo, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Então, quando a família, né? Geralmente a família são espíritos simpáticos, eles encarnam juntos. E isso vem de relações anteriores, de ligações de relações anteriores. E aí se traduzem pela afeição durante a vida terrena, né? Como às vezes muito na família a gente tem não um apego no sentido de estar apegado, mas aquela afinidade, aquele relacionamento gostoso, né? Que o santo bate, aquela coisa bacana. Então, geralmente, os espíritos, eles encarnam na mesma família e tem esse tipo de relacionamento. São espíritos simpáticos, mas também pode acontecer o contrário, né? De espíritos que nascem na mesma família, porém são estranhos uns para os outros. O santo não bate, né? Que tipo, até pai e mãe, né? Por quê? Mas isso também vem de relações anteriores, porque a gente não sabe, a gente não tem essa consciência do que viveu numa encarnação anterior. Então, às vezes, algo que aconteceu lá nas anteriores que gerou essa antipatia, esse antagonismo pelo outro. E aí o que acontece? Isso também se traduz na relação atual da família, né? Do seio familiar ali. Pode ser um pai e uma mãe, pode ser um filho, eu com meu pai e minha mãe, eu com o meu filho, eu com os meus irmãos. Então, da mesma forma que numa família geralmente nascem os simpáticos, né? Que tem essa afinidade, moldado pelas relações anteriores, também acontece o contrário. E aí o que acontece? Esse que geralmente são, que tem essa antipatia, esse antagonismo todo, isso acontece para servir-lhes de prova, para que conserte o que aconteceu numa encarnação anterior. Porque é importante a gente
consertar os desafetos, né? Você, pro espírito evoluir e tudo mais, não dá para você ter mágoa com um pé atrás com o outro, uma relação antipática com o outro. Então, o que acontece? Vem, né, para a encarnação, para que seja consertado isso e como uma prova e que se melhore as relações, os relacionamentos, porque a nossa missão, o sentido disso tudo é o amor ao próximo, o amor de modo, na dimensão fraternal, não exatamente homem e mulher, o amor de modo geral. Como eu vou amar uma pessoa, né, que eu sinto antipatia por ele, antagonismo, raiva, que não dá, então precisa se consertar isso para poder o quê? Nascer, desenvolver o amor. Portanto, os verdadeiros laços familiares não são o de sangue, mas os da simpatia e o da comunhão de pensamentos, que é isso que une os espíritos durante e após a encarnação. Então, não é o sangue, né, a consanguinidade que faz essa ligação, que forma esses laços familiares. Não, é a afinidade, né? A simpatia, a comunhão, o tipo de pensamento, o mesmo tipo de pensamento, de propósito, isso que liga e que mantém ligado. Olha que curioso, não é o sangue que corre, mas é a energia, né? O pensar, o sentir que liga esses espíritos e mantém ligados durante a encarnação e após a encarnação. Olha que coisa mais linda. Então, diante disso tudo, pode ser que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que aqueles que nascem do mesmo pai, da mesma mãe, que são irmãos de sangue. Porque não é, e isso a gente vê muito no dia a dia, né? Às vezes a gente se identifica tanto com uma pessoa de fora, que você tem muito mais afinidade do que alguém da própria família. Isso acontece muito, mas por quê? Por conta do laço espiritual, desse modo de agir, de pensar, de sentir, que é mais próximo, tem mais afinidade do que o próprio sangue. Então, pode acontecer de dois amigos eles se atraírem, né? Tornar-se amigos, enquanto dois irmãos podem se repelir, o que a gente vê muito também, dois irmãos brigando, dois irmãos que não se dão, que não pode olhar para o outro, enquanto duas pessoas que não tem nada a ver, de repente se encontram, se atraem e tem essa amizade, esse vínculo muito forte, e isso é totalmente natural. Mas por quê? É isso que o Espiritismo explica nesse parentesco corporal e espiritual. Então, há dois tipos de famílias. As famílias ligadas, que se formam por laços espirituais, e as famílias que se formam por laços corporais. As primeiras, laços espirituais, elas são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Então é isso, porque quando se liga pelo espírito com essa vibração, com essa energia, com esse pensar, com esse sentir, se fortalece e vai se purificando e se fortalece e se perpetuam. Enquanto as segundas, elas são frágeis, como a própria matéria. Elas extinguem-se com o tempo, porque da mesma forma que a matéria morre no sentido de esse corpo, né, esse corpo material se perde, ele, né, eu acredito que morrer não é a palavra certa, se decompõe, né, a matéria se decompõe, então com o tempo, então da mesma forma que essa ligação da família corporal, que é o sangue, a matéria e tal, ela também, se ela não se fortalecer pelo espírito, ficar só pela matéria, com o tempo ela se perde, ela se decompõe e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, se não tiver uma força, uma ligação espiritual, ela acaba se desfazendo. E aí foi o que Jesus
quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. E pelo que se sabe, né, segundo o relato de São Marcos, havia uma certa hostilidade por parte dos irmãos com Jesus, com os irmãos de sangue. Então, Jesus, conhecendo essa hostilidade, esse sentimento a seu respeito por parte dos irmãos, foi natural que ele dissesse, referindo aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos, por conta dessa situação. E lembrando, a gente estava em outra época. E é óbvio que hoje, o que acontece? Às vezes, dentro de uma família, irmãos, pai, mãe, eu não tenho essa afinidade espiritual, mas é óbvio que, tirando aquelas relações extremas, é óbvio que há o amor, que há um respeito, que há um sentimento. Como na época de Jesus. Lógico que depois, né, no vídeo anterior eu disse que ela não seguiu os exemplos. Foi isso naquela época, mas hoje se sabe tanto trabalho que ela desenvolve. Se eu não estiver falando besteira, que eu acredito que não, que até como Judas traiu, se enforcou e tal, ela até ajuda no Vale dos Suicidas, né, Maria, a mãe de Jesus. Então assim, só que isso foi pontuado daquela forma, foi o relato, mas depois disso, como tudo, há evolução. Ela desenvolveu um trabalho. E a mesma coisa com o relacionamento de Jesus. Lógico que ela tinha uma afeição, lógico que havia uma afeição entre eles, um sentimento. Mas Jesus, como sempre, ele se aproveita das situações para ensinar. A mãe de Jesus estava ali acompanhando os irmãos, então ele usou de forma generalizada tudo isso para ensinar, né? O que não significa de forma alguma que por conta de ser mãe de sangue não significava nada. Não é nada, não é assim, a coisa não funciona dessa forma. E o que mostra em outras circunstâncias a sua conduta, né? Que provou o contrário, que sim, havia um respeito, havia um amor, é que Jesus se aproveita das situações para ensinar. Por isso, gente, a necessidade de, quando a gente se deparar com um texto, no caso aqui é o Evangelho, mas em qualquer texto, em qualquer contexto, a gente analisar de forma mais detalhada, porque às vezes a gente não entende ou a gente entende alguma coisa muito assim. Então, calma, vamos buscar o real sentido do texto, do contexto, da situação e a compreensão correta do que aquilo está querendo nos passar. Então, a gente não é tudo 880. E com Jesus, esses ensinamentos, o Evangelho, ele traz muito isso, né? Porque, já dissemos aqui, era outra época. Eram pessoas que não tinham o adiantamento que tem hoje. Então, Jesus falava de uma forma muito pontual para que eles pudessem ouvir. Eles não conheciam esse lado espiritual, então era tudo muito matéria, era tudo muito físico. O pessoal era outra época, era outro conhecimento. Hoje já não, né? Hoje já é outra situação. Hoje o conhecimento é diferente. Então, por isso que a gente tem que pegar e trazer para os dias atuais, tá bom? Muito legal, né, esse texto, muito bacana, explica muito, porque a gente se depara às vezes em situações no dia a dia. Isso esclarece bastante. Um abraço, pessoal do Raimundo Mariano Dias, Agente Espírita Brasil. Um abençoado dia, semana para você, para o seu lar. Um beijo no seu coração, beijos de luz e gratidão.